E eu acho que nós temos que ser um partido maior do que nós somos, nós temos que nos abrir mais à Por isso nós estamos aqui, né? Pedindo inclusive para as pessoas se filiarem, se aproximarem, da gente entender o trabalho, porque é um trabalho importante. É isso, nós temos que ser um partido maior, mas nós temos a dificuldade de ter que levar um discurso, que não é um discurso tão fácil, porque tem que explicar algumas premissas, muitas vezes, cara, que são premissas filosóficas, premissas econômicas, elas demandam uma conversa. Quantos de vocês gostariam de saber mais sobre política? Alguma vez você viu o tema política e não sabia onde obter nenhuma informação? Então hoje inauguramos nosso primeiro novo podcast. E aqui nós vamos tratar desses assuntos. E claro, pessoal, faça os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante para nós podermos crescer e levar essas informações que você se identifica para outras pessoas que pensam como você. Vem conosco! Gustavo Corrêa Fernandes, tudo bem, Gustavo? Tudo bem, prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre política, sobre como anda Porto Alegre, nosso diretório municipal. Vamos sim, vai ser uma alegria conversar contigo, Rogério, compartilhar com o pessoal no primeiro podcast do Partido Novo. O que a gente está desenvolvendo. Legal, vou começar com uma frase de Sêneca, tá? Produzamos também algum ato audacioso e ingressemos nas fileiras dos mais imulados. Ou seja, o que eu interpretei sobre essa frase? E quando é que nós podemos também ser protagonistas das coisas? Quando é que nós podemos chamar a responsabilidade? Então eu vou te perguntar, para você começar a explicar para a gente como é que é chamar essa responsabilidade de ser o CEO do Diretório Municipal do Partido Novo em Porto Alegre. Rogério, é um desafio bem grande, mas eu realmente acredito que todos nós somos convidados ao protagonismo na medida das nossas competências, né? É mais fácil ver os mandatários porque eles botam muito a cara a tapa, mas todos nós temos o dever de contribuir para mitigar esse cenário de horror que a gente vê hoje na política brasileira, né? E hoje, o máximo que eu posso fazer é ajudar o partido em um trabalho de formiguinha que eu acho que tem que ser feito para que a gente possa chegar na próxima eleição municipal e pintar Porto Alegre de laranja, que é construir uma base comunitária na cidade para o Partido Novo. Nós já temos as melhores ideias, nós temos pessoas incríveis no partido, só que nós precisamos difundir ele socialmente. Então esse é o meu desafio, é achar mais pessoas que estejam dispostas a reconhecer a importância de assumir esse papel de protagonismo, estejam dispostas a trilhar junto com a gente esse caminho de construção do partido e de estruturação de uma base política em Porto Alegre, né, que permita realmente ouvir a comunidade local e levar soluções contundentes e refletidas, como o Partido Novo tradicionalmente tem, calcado nas melhores políticas públicas, para resolver esses problemas, né? Sim, e dentro dessa perspectiva, porque deve ter uma diferença entre ser CEO de um escritório privado, particular, e de um diretório municipal, onde você muitas vezes não pode ter o mesmo poder de decisão, tem que conversar mais com as pessoas, né? Só que um pouquinho antes, eu queria te perguntar, lá atrás, quando você começou junto da Assembleia Legislativa do Estado, ali com o Camozzato, né? O que foi, em algum momento, aquela chama que falou assim, cara, eu vou fazer isso. O que você viu, o que você sentiu, você olhou para não sei se você tem filhos já ou não sei se você olhou para uma mãe, para uma irmã, o que fez você falar assim, cara, eu quero trilhar essas ideias, eu gosto dessas ideias, eu acho que isso pode ser um diferencial, e eu vou achar um jeito, e o que foi que te fez assim? A minha jornada começa em 2016, Rogério, porque eu sou filho de uma mãe que é médica de família, né? E meu pai é pneumointensivista. Então, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, especialmente por parte da minha mãe. E no início, quando eu era mais novo, isso me fez ser de centro-esquerda, porque eu acreditava que isso era um caminho para ajudar o próximo. Eu achava, porque a gente pensa, eu quero ajudar o outro, eles parecem ter consciência social, né? Aquela coisa do tropa de elite. Mas quando eu cheguei, em 2016, quando eu estava na faculdade já, eu conheci o Pedro Simões Pires, que é um amigo meu, que me entregou O Caminho da Servidão, do Hayek. E aquele livro foi um momento de abertura de olhos para mim e me permitiu ter também um pouco de disposição para ouvir ideias diferentes. Comecei a frequentar os eventos do Instituto Atlantos, do qual me tornei coordenador, depois diretor, depois vice-presidente, depois presidente. Então, eu fui presidente de 2 gestões e agora estou saindo do conselho só agora. Então, ali
foi onde eu me tornei liberal, foi onde eu tive contato com as ideias e aprendi a me apaixonar por elas. Né? Me apaixonei pela liberdade do outro. Sim. E esse caminho foi naturalmente fazendo eu me desenvolver mais a nível acadêmico nisso também. Eu fui pro direito tributário, porque é uma coisa que para mim é uma luta contra o achar que estatal é uma medida também, então isso me permitiu ter uma atividade econômica que é muito ligada a como eu me enxergo, isso me faz bem, né? E como tu falou, eu trabalhei com o Felipe Camozzato, só que eu comecei lá em 2019 ainda na Câmara de Vereadores com ele. O Felipe Camozzato me chamou porque ele tinha um projeto ousado de fazer uma revisão legislativa de Porto Alegre. E aí ele me chamou para conduzir esse trabalho junto com outras equipes técnicas e começou a olhar lei a lei o que estava revogado, o que não estava revogado, o que tinha eventualmente um conflito normativo com leis posteriores, o que eram leis que não faziam sentido. E lá a gente descobriu coisas muito loucas, assim, a gente descobriu leis que proibiam importação de carne de Chernobyl, a gente descobriu leis que obrigavam a ter mapas impostos de gasolina, leis que obrigavam as pessoas a andarem nos parques, quando eles andavam de bicicleta, andar em trilhas pré-estabelecidas que nunca haviam sido instituídas. Então, assim, foi um trabalho muito legal. E aquilo me motivou porque eu vi uma entrega concreta para a sociedade. Você metralhou aquele monte de lei ali, pegou essa aqui, joga para lá, vai no lixo. Ou seja, assim, pra gente entender de uma maneira prática o que você fez. Você acabou com essa... Entre revogações, alterações e consolidações, a gente mexeu em mais de 800 leis. Mais de 800. Então, assim, foi um trabalho muito legal e aquilo me deu uma paixão por execução de política pública de alguma maneira. Eu era muito novo, eu não sou muito novo. Foi ali que pegou. Foi, porque ali a gente viu impacto concreto no nosso trabalho. Vou te dar um exemplo. Existia uma lei que proibia tu fazer novas construções no Parque Farroupilha aqui. Só que estava escrito novas edificações. Só que edificação pode ser qualquer coisa, pode ser um banheiro, pode ser uma infraestrutura que pode ser uma obra de arte, algo que qualifica o uso daquele espaço. Pode ser um benefício até para o público. E foi coincidência ou não, pouquíssimo depois que a gente revogou essa lei, que surgiu o Refúgio do Lago, ali, que é um restaurante. Eu gosto, pode ter gente que não gosta, mas é um espaço, uma infraestrutura que o cara pode acessar, comprar uma água. Né? Pô, bacana isso, já fui ali algumas vezes. Aí tu consegue aproveitar um pouco mais o espaço com a família, eventualmente, né? Tu qualifica isso para o cidadão. Que legal. Então, foi ali que eu me apaixonei por executar política pública de alguma maneira, né? Que legal. E aí trilhei esses 6 anos de assessoria parlamentar com o Camozzato, sempre focado em entrega concreta, assim. A gente apresentou a lei do sandbox, transparência do IPTU, outras coisas que a gente pode conversar aí. Pô, que bacana. Sabe que a minha, você falou de centro-esquerda e tal, uma das coisas que me fez, já tinha alguns momentos, né, na minha vida que você via que a lógica não batia, que não tinha substância, que aquilo não fazia nenhum sentido. Mas principalmente quando eu comecei a ter empresa própria, que eu já tinha da família, mas que eu tive que assumir, e foi meu contador, cara. Meu contador que me fez assim, cara, isso aqui não faz sentido, deixa eu procurar outra coisa, entendeu? Mas perguntar assim umas coisas para você também, pretensões que você tem junto desse diretório, então, é o que, cara? Trazer um público mais, até por esse primeiro vídeo nosso, que tem o intuito de aproximar não só os nossos filiados, mas pessoas que, de repente, como eu, lá em 2016, quando eu vi a primeira vez o Fábio Osterman como candidato a prefeito, eu falei, cara, esse cara tá falando coisas que eu concordo, que eu quero ouvir, né? Então, quais são as tuas pretensões, não só dentro do diretório, mas fora, porque eu vejo que você faz um trabalho fora também, né? Faz parte do Instituto Liberdade, conta pra gente um pouco isso aí. Eu sou vice-presidente do Instituto Liberdade, um instituto que tem um papel fundamental no editorial aqui em Porto Alegre. O nosso presidente é o Paulo Giacomelli, também filiado do Partido Novo. E nós fazemos tradução de alguns livros, né, especialmente os livros infanto-juvenis do Desbravando o Mundo Livre. A gente está procurando novos editoriais também nessa linha. Isso é fundamental para fazer uma nova geração de liberais que domine, entenda e viva os nossos valores. Eu comprei esses livros pro meu filho, inclusive eu tinha quase toda a coleção, mas eu acabei dando pros filhos de alguns outros amigos meus, então tem que comprar, já tá podendo adquirir de novo esses livros, porque na época da enchente ano passado chegou a parar, né? Nós tínhamos uma parceria com a Editora Concórdia, inclusive agradeço a Editora Concórdia por todo o tempo que nos ajudou, né? Mas durante a enchente eles foram muito atingidos, a gente teve bastante dificuldade de manter essa produção, e nós temos uma nova parceria com a Editora Cedet, que está nos ajudando bastante a manter isso vivo, né? Então agora a gente está trazendo livros novos e vai reativar essa linha editorial, mas já está podendo comprar, é só entrar no site da Cedet. E é muito legal a tradução que vocês fizeram,
né? É a família Souza, né? Ele tem os gêmeos, né? É muito legal aquele livro. Cara, até pra você que é adulto, assim, ler também, né, cara? É muito bom. E falando no público adulto, a gente tem outros livros também do Instituto Liberdade mais voltados ao público adulto, né? Então a gente procura autores internacionais e o que eles estão publicando hoje e tenta trazer isso pra cá junto com um pouco de auxílio financeiro desses caras pra gente empacotar de forma que faça sentido e a gente consiga colocar no mercado brasileiro. Além disso, eu tô atualmente como diretor de formação no Instituto de Estudos Empresariais, é um instituto super tradicional aqui de Porto Alegre, que realiza o Fórum da Liberdade, um instituto de formação de líderes. Fui presidente do Atlantos, né? E aí eu fui presidente agora ainda estou presidente do conselho, mas pretendo me retirar agora esse ano, porque o tempo tem um limite, né? E acho que eu já não consigo mais contribuir como eu queria, tá na hora de dar espaço para outras pessoas. E por fim, eu estou como presidente, em que pese eu mais dê pitacos para a diretoria que faz a coisa acontecer, no Ordem Liberdade, que é um grupo de advogados de direita, né, que visa ser o prerrogativas que a esquerda tem no lado da direita, o anti-prerrogativas, né? E tá precisando, né? Aquele pessoal é muito chato, cara. Muito chato, cara. É gente chata. Eu não sou do direito, cara, mas a gente trabalha com lógica. E porque a gente é empresário, né, cara? O que importa é o mais, o menos, multiplicou, viu o resultado. E você vê ali, não tem lógica. Eles usam uns estratagemas, assim, horríveis, dizendo, vamos ler junto aquele determinado processo. Não, mas a gente leu. Você tá dizendo que eu não li? Como assim, sabe? Uns debates, assim, que eu acho horríveis, cara. E a gente precisa ter um antagonismo com eles. Como é que tá sendo isso aí? Isso é muito importante. A gente tem que manter uma cultura jurídica que valorize os valores da liberdade, de uma aplicação adequada da legislação, séria e isonômica, né? E a gente não vê isso por parte desse grupo. Muitas vezes eles defendem uma tese, cara, que pra nós é completamente absurda, né? Absurda. Que são 2 pesos e 2 medidas em absolutamente todas as possibilidades. E se a gente for falar em matéria tributária, que pega muito pro empresário, né? Eles são completamente pró-fazenda. Então, assim, é uma coisa que pra nós isso chega a dar um asco, assim. Então a gente tenta começar esse movimento para balizar um pouco melhor esse universo jurídico, né? Porque hoje a gente vê muitas instituições com esse perfil do lado da esquerda, mas poucas do lado da direita. Por quê? Porque normalmente quem compra essa briga é retalhado ou sofre algum tipo de estigma dentro desses círculos. E a gente precisa ser protagonista, como tu falou no início do podcast, e puxar a responsabilidade pra gente quebrar esse paradigma. Como? Dando exemplo, sendo sérios, não sendo desrespeitosos, fazendo críticas fundamentadas, mas sendo firmes. E eu acho que esse é o diferencial de quem consegue honrar esses espaços de protagonismo muitas vezes, né? Todo mundo é chamado a ser protagonista, mas nem todo mundo consegue executar isso adequadamente. Porque quando chega a hora de efetivamente crescer pro desafio, né, a gente pode fazer isso de muitas formas. E aqui no Novo, a gente sempre defende que a gente faça isso de uma forma adequada, comedida, posicionada. É óbvio que vai ter temas que demandam que a gente se exalte. O Marcel é o melhor exemplo disso. Ele é um lorde, mas na hora que ele tem que virar um leão, ele vira um leão. Entendeu? O Camozato, ele é super queridão, todo mundo gosta dele, ele é muito fácil de conversar. Mas na hora que tem que ser combativo, ele é combativo. Né? Então, assim, aqui no Partido Novo, a gente quer passar um pouco essa mensagem também para a comunidade de Porto Alegre, de que a gente é aberto a uma convivência tranquila e proveitosa e pouco belicosa, né? Às vezes as pessoas acham que a gente é muito brigão, né? E totalmente não é essa a realidade porta para dentro do partido. A gente trabalha muito junto e se ajuda, pede dica, manda pontos que estão precisando de melhoria na cidade para pessoas que estão dentro da prefeitura, para as pessoas poderem ajudar a identificar gargalos na cidade, pontos que precisam ser objeto de atenção. Então, assim, eu quero passar um pouco o que acontece da porta para dentro. Que as pessoas não sabem, né? As pessoas muitas vezes só veem essa parte do combate e não veem todas as construções que a gente faz. Né? Eu te dei o exemplo aqui do Refúgio do Lago, que foi uma consequência de uma lei que nós revogamos, mas nós somos os maiores defensores da orla ali do embarcadeiro, né? De poder ter, enfim, todos esses processos de revitalização que a cidade vem vivendo e que foram objeto de muito ataque da esquerda. Nós somos protagonistas. E protagonistas não pela briga, mas porque acreditamos que isso é melhor para as pessoas que moram aqui, sabe? Então, poder transparecer para os eleitores da cidade que eles precisam entender que o Partido Novo é um partido que abraça as demandas que eles gostaram e que eles entendem que são importantes, é fundamental, especialmente com a discussão que a gente tem de plano diretor aqui pela frente. Então, o meu trabalho, o meu objetivo, né,
é construir a base social que nós vamos precisar para alçar esse voo nas próximas eleições, colocar mais parlamentares do Novo lá, para a gente seguir encampando essas pautas que, cara, são que fazem diferença na cidade. Perfeito, perfeito. Antes de você falar um pouquinho da estrutura do DM, eu acho que é bem por aí, né? A gente, o Roberto Rachevski até fez um post hoje. A gente vive hoje uma completa ausência total de previsibilidade mínima, né? A gente hoje não tem mais Constituição, a gente não tem mais hoje Código Civil, não tem mais hoje Código Penal, porque tudo pode ser mudado conforme o desejo e a vontade de um grupo de advogados, por exemplo. Né? Então eu acho que é interessante você trabalhar nesse item que você disse, porque a gente precisa de um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar, poder viver. Não que tudo vai ser perfeito, que tudo vai ser ótimo, né? Porque o ser humano não é perfeito. Sim. Mas a gente precisa de uma sociedade um pouquinho mais previsível, eu acho, um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Né? E eu ia te perguntar uma coisa, porque o Bob Hack, ele fala muito que nós somos um partido liberal, um partido novo, um partido liberal de direita. E algumas pessoas tentam nos colocar na centro-esquerda. Como é que você vê isso, cara? Essas pessoas não sabem absolutamente nada de política ou de qualquer coisa que o valha. Colocar o partido... Mas será que elas não são vítimas também de desinformação? Não. A pessoa que diz que o Partido Novo se encontra no campo da esquerda é uma pessoa de má fé. Sim. Existem... E de centro? Quando falam que nós somos de centro, o que você acha? Aí eu acho que a pessoa pode não ter entendido algumas coisas de boa fé, mas colocar na esquerda é impossível. É impossível. Porque assim, vamos lá, se nós formos pegar a título de organização mental, diagrama de Nolan, não é perfeito, mas nos ajuda a situar, né? Então, eixo Y para cima, autoritário, para baixo, libertário, eixo X para esquerda, liberdade econômica, presença do Estado na atividade econômica, e para a direita, no eixo X, liberdade econômica, né? Cara, o Partido Novo é totalmente pró-liberdade econômica, livre mercadista, sabe? Total. E em termos sociais, cara, é um partido que reconhece o casamento homossexual, é um partido que está super aberto a modernidade como um todo. Nós não somos um partido retrógrado, sabe? Nós somos um partido que é de direita. Por quê? Porque entende a liberdade do outro. Entender a liberdade do outro é o primeiro requisito para tu ser de direita. Se tu for pegar em termos gerais, aí tu for pegar, sei lá, esquerda e direita nos termos do Bobbio, nos termos do Scruton, que são autores que conceituam essas coisas, cara, o nosso valor fundante é a liberdade. Nosso valor fundante não é a igualdade, sabe? E nós não somos... equidade, que é a outra distorção, na meu ver, que até agora eu não entendi o que eles querem dizer com isso. É a ditadura com purpurina, né? Assim... não é igualdade. Eu vou pegar os teus bens e te oprimir, tirar tua liberdade e fazer as coisas conforme eu acho que é o bem, mas não a título de igualdade absoluta, que pelo menos tu entende qual é o objetivo final daquela pessoa, mas equidade, que é o justo individual que aquela pessoa compreende que ela vai te impor. E ela vai te impor com palavras bonitas e tá tudo certo, né? Então nós entendemos isso, e é justamente por isso que nós não somos um partido de esquerda. Mas eu entendo o cara que diz que nós somos um partido de centro, em que pese o discorde, porque nós não somos um partido também retrógrado de direita, em uma medida que existem também. Coletivista, né? Coletivista, exatamente. E não pode ver uma estatal, já começa a dar uma arrepiada na espinha do político. O cara que diz, pelo amor de Deus, privatização da Petrobras, não se discute patrimônio nacional. Patrimônio nacional, meu caro, sabe, todos os países desenvolvidos têm petrolífera aqui, nós já até abrimos um pouquinho o mercado, tem a Prio aí, pessoal que mexe com investimento, sabe? Então assim, temos algumas parceiras privadas que começaram. Cara, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Então nós não somos socialistas nem de esquerda, nem de direita, que hoje tem uns caras que são meio socialistas de direita, entendeu? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Então esse cara, eu acho que ele pode ter esse entendimento errado de que o novo partido de centro, de boa fé. Mas o cara que fala que é de esquerda, ele tá de má fé. Tá de má fé. Tá de má fé. Tá nos querendo, assim, falar mal da gente, em virtude, às vezes, até de uma coerência que nós temos. E é muito mais fácil você xingar, desqualificar e etc. Rogério, eu vou te falar um negócio. Nós sofremos muito com o medo que os outros partidos têm no Novo. O Novo é um projeto ambicioso, difícil de emplacar. A gente luta com poucos recursos, fazendo certo, sendo transparente. Os nossos mandatários todos prestam conta dos seus votos, todos prestam conta dos seus gastos. Então, assim, é um partido que preza pela transparência e por fazer política de um jeito completamente diferente do que é feito hoje. E isso incomoda
muito. Isso é importante, né, cara? Eu acho que a gente faz isso, principalmente você, porque é uma coisa importante de se fazer. Simples, esse é o motivo, eu acho, cara. É uma coisa que muda a sociedade, é uma coisa que melhora, né? E a gente tem que chamar essa responsabilidade de alguma maneira. O novo surge, em grande medida, Rogério, num contexto onde a política brasileira não tinha um farol. Nós vimos de décadas de PT. E não precisamos ser muitos também, né? Não precisamos ser muitos. Não precisa ser assim, quando eu digo muitos, temos 220 milhões de pessoas. Tu imagina ter 1,5 milhão, 2 milhões de filiados. De repente a gente pode, dentro do nosso tamanho, ser esse farol. Você não acha? Como é que você vê isso aí em termos de tamanho, partido, a diferença entre outros? Porque a gente vê partidos aí, até de direita, muito grandes, né? Que tem muito dinheiro, principalmente dinheiro público. E eu acho que nós temos que ser um partido maior do que nós somos. Nós temos que nos abrir mais à sociedade. Por isso nós estamos aqui, né? Pedindo, inclusive, para as pessoas se filiarem, se aproximarem, da gente entender o trabalho, porque é um trabalho importante. É isso, nós temos que ser um partido maior, mas nós temos a dificuldade de ter que levar um discurso, que não é um discurso tão fácil, porque tem que explicar algumas premissas, muitas vezes, cara, que são premissas filosóficas, premissas econômicas, elas demandam uma conversa, né? Sim. Então, o que a gente pede é sempre, nos deem essa conversa, vamos conversar, vamos ver se a gente não tem os mesmos valores. Eu acho que a gente tem, muitas vezes. Maioria das vezes. Mas eu concordo que, em termos atuais, nós somos um partido de massas. E na política brasileira, vai demorar até nós nos tornarmos um partido de massa, propriamente, né? Porque existe um caminho rápido para isso, né? Sim. Que hoje é trilhado por outras siglas, que é, cara, o caminho da utilização dos cargos da infraestrutura, Sim. de maneira leviana. Sim. Então tu não coloca lá um cara como vamos lá, o Novo tá aprendendo ainda a fazer muita coisa, né? Porque é um partido, como o nome diz, novo. Sim. Mas quando aparece uma oportunidade de colocar alguém, a gente só escolhe o quadro técnico. Então, assim, tem que colocar alguém na Secretaria de Meio Ambiente para ajudar lá no licenciamento. Quem é que nós vamos colocar? Nós vamos colocar a Júlia Zardo, porque a Júlia Zardo é arquiteta, tem formação e entende do assunto. Sim. Precisamos colocar alguém em parcerias estratégicas. Bem, vamos colocar o Giuseppe, que é um liberal convicto, tem trajetória, é advogado e sabe fazer modelagem. Então, assim, como a gente tem esse comprometimento, a gente perde algumas armas que outros partidos têm para expandir rápido. Que é loteamento de cargo, etc, etc. Isso vem muito da iniciativa privada, né? Eu estava lendo agora o livro do Jim Collins, eu não lembro qual assim, Empresas Vencedoras. E ele falou que muitas empresas que têm esse caráter vencedor, independente do livro, agora que eu li os 3 dele, não vou lembrar em qual dos 3 está. Mas ela fala que as empresas muitas vezes trazem pessoas boas, porque essas pessoas boas vão saber fazer alguma coisa boa dentro da empresa. Então, como você trouxe uma arquiteta jovem, como a Júlia Zardo, inteligente, que entende do assunto, vamos colocá-la num ambiente que ela vai fazer alguma coisa boa. E acho que isso é importante, né? Daí você pode até entrar na estrutura do DM, porque o DM passou por uma revolução nos últimos 2 anos. Você chegou aqui para ser o CEO, né? E como é que foi? Quais são os quadros? Como é que são a escolha dessas pessoas? São pessoas boas que, independente de estarem ali, vão saber fazer alguma coisa boa, porque às vezes você traz uma pessoa, eu sou tesoureiro, mas o tesoureiro é ruim, ele não sabe fazer, foi tesoureiro de uma empresa, mas ele não sabe fazer porque realmente é incompetente. Tem esse lado também, né? Às vezes a pessoa é menos competente que o outro. Então, temos aí a questão da meritocracia. Então, como é que foi essa? Nós mudamos muito a perspectiva do diretório, Rogério, e eu acho que a forma como o diretório mudou reflete muito a forma como o Novo evoluiu da época até do Moedo. Sim. Porque o Moedo era um cara que tinha um perfil muito centralizador. E a gente teve diretórios que tinham um perfil mais centralizado, né? E aí, cara, eu conversei com o Zanotto, que é o nosso presidente atual, né? O meu papel, ele é muito de, cara, montar planejamento estratégico, alinhar a galera, fazer o pessoal cumprir as tarefas, bem empresarial, bem de executivo mesmo, assim. Então eu falei com o Zanotto, que é o nosso presidente oficialmente, e com o Molinari, que era presidente e virou vice, e falei, cara, a gente precisa montar uma estrutura aqui que a gente coloque todas essas pessoas que a gente tem contato dentro do Partido Novo e que tem talentos, que tem coisas boas a agregar, que é o que tu disse, e nós temos que dar espaço para eles desenvolver projeto, cara. Claro. Nós precisamos dar a avenida para eles poderem correr, né? Sim. Então a gente constituiu uma diretoria, né, que transcende a diretoria estatutária do diretório normal,
a gente ampliou ela, incluiu a Danixa para ajudar na parte de comunicação com as mulheres, uma pessoa que tem caminhada nesse universo, domina. Faz uns 2 ou 3 anos que ela vem desenvolvendo esse trabalho, né? Sim. Com as mulheres do Partido Novo. Então é uma pessoa que domina o contexto, né? Na parte de comunicação a gente chamou o Lucas Correia, que nos ajudou a montar toda a parte de comunicação do Instituto Atlantis, que trabalhou com vários institutos liberais do Brasil afora. Então tá nos ajudando nessa ponte. A gente tem o Matheus Gonzalez, que é da Liberta Investimentos, ajudando a controlar o financeiro, para a gente ter clareza de caixa, poder chegar na eleição municipal com um caixa robusto para ajudar os candidatos nas suas demandas. A gente tem o Patrick, que nos ajuda na parte de comunidades. A gente tem, o Paulo Jacomelli nos ajuda na parte de formação. Então eu não quero falar todo mundo para não cometer o erro de esquecer alguém. Mas assim, a gente abriu o diretório para nossa comunidade em Porto Alegre. A gente notou que a gente tem muita gente boa e a gente quer essa galera dentro e não fora. Né? Então a gente está muito com esse espírito de ampliar. Então o Patrick, por exemplo, que eu comentei, é um cara que tem a tarefa de nos colocar lá na comunidade, na lomba, nos colocar na Restinga, para a gente poder conversar com pessoas que muitas vezes a nossa ideia não chega. Porque a gente ainda é um partido muito do centro urbano, né? E a gente precisa ampliar para as periferias, porque a nossa ideia, a visão que a gente tem de mundo, é uma visão que entra muito bem lá. Por quê? Porque esse pessoal entende o valor do trabalho, o pessoal entende o valor de conquistar as suas coisas. Meritocracia. É a meritocracia. O senso de dignidade nas comunidades de Porto Alegre, de luta pela sua qualidade de vida e pelas conquistas pessoais é muito grande. Quem me ensinou isso foi as idas que eu fui até a Rede Calábria, que é uma rede conveniada, né? E que provê uma série de auxílios para a comunidade de Porto Alegre, não só na parte educacional, mas cuidando de idosos, atendendo profissionalização, né, de capacitação para o mercado de trabalho. Então, várias frentes, e eles demonstram que essa galera só quer uma oportunidade. Então, se a gente conseguir mostrar que, para o empresário que já acessa o nosso universo em certa medida, que a gente tem todo esse público que entende esses valores e que compartilha esses valores e que quer trabalhar com ele, a gente só precisa juntar esses mundos, vamos tornar um novo essa ponte, sabe? Vamos ter esse papel social. Então, a minha visão é muito de abertura do partido para uma dimensão extra-política, né? Extra-política. Para além da dimensão estrita da política tradicional, da candidatura para vereador, da candidatura para deputado. Essas coisas são fundamentais, a gente vai ajudar nisso. Mas isso precisa de um movimento anterior, né? Que é um movimento de conscientização, de transmissão de cultura da nossa instituição, de quais são os nossos valores, para aquelas pessoas que vivem aqui, para elas poderem dizer, gostei desse partido, gostei dessas ideias, vou comprar essa briga com eles, sabe? E é algo de longo prazo, né? É algo de longo prazo. Eu estava vendo a entrevista, o podcast também do Romeu Zema no Market Maker, e ele fala mesmo que ele não tem pressa. Ele é um cara que não tem pressa. Eu vejo muito... Claro, a nossa eleição para 2026 é importantíssima, né? Todas as eleições são importantíssimas, né? Mas você vê isso no longo prazo, você vê essa base sendo instituída, é isso que te inspira? Como é que é? Fala um pouquinho disso aí. Isso me inspira na medida que eu acho que isso se torna uma plataforma para várias outras ideias no futuro, que, como toda inovação, eu talvez nem conheça nesse momento. Porque é bem diferente dos outros partidos, né? Você que esteve lá dentro, na hora da verdade, na arena, tanto municipal quanto estadual, né? Daqui a pouco, quem sabe, você vai estar na federal também. Mas você que esteve ali, você deve saber as estruturas dos outros partidos, tanto de direita quanto de esquerda. Eu, como centro-esquerda, na época da faculdade, não tive a sorte de conviver com vocês naquela época, né? Infelizmente, mas isso é uma outra história para um outro podcast, de repente. Eu não tive essa chance. Como é que é essa diferença, então, de um diretório municipal estruturado, com várias áreas, como você colocou, tanto de comunicação, financeira, né? Essa área de ir para as comunidades, enfim, tem os nomes específicos aqui, com os outros partidos? Como é que é essa diferença, assim? Eu acho que a gente tem um processo muito mais de baixo para cima,
E os outros partidos tendem a ter um processo um pouco mais de cima para baixo. Nós éramos mais de cima para baixo na época do Amoedo. Nós reformamos a forma de fazer a política do Ano Novo. A gente estava lá, acompanhei. E isso eu achei que foi ótimo, na medida em que nos deu a oportunidade de acertar, porque gerou a reflexão e gerou mudança interna para contemplar uma série de contribuições que foram feitas naquela época e que hoje são motor desse novo momento que a gente vive, né? Eu acho que no diretório ali nós temos um papel muito mais de escuta da sociedade e levar isso para os mandatários, traduzir isso para os mandatários de maneira organizada nas reuniões que a gente faz mensais, Sim. né? Com eles, dizer, olha, a gente acha que isso aqui tem sido um problema social que merece uma atenção, né? Então acho que esse é um processo interessante e acho que o processo também de organização, daí sim um pouco mais de cima para baixo, de eventos e de estruturação de redes ao longo da cidade tem funcionado bem, tá? Eu acho que os outros partidos têm sido muito institucionais, especialmente no campo da direita, tá? Isso é um negócio que a esquerda faz muito bem. Se tu pegar o PSOL e o PT, a gente não pode ser cego às competências daqueles que a gente não gosta. Eles têm competências. As competências deles são: eles fazem o churrasco com os amigos do PSOL ou do coletivo do PSOL, não sei o que, na região tal, e eles convivem comunitariamente, eles escutam aquelas ideias, né? E a gente tem conseguido fazer isso agora no campo da direita. E eu só vejo o Novo hoje fazendo isso, pelo menos em Porto Alegre, né? Então, assim, eu acho que isso tem sido uma grande diferença entre nós e o pessoal da política mais tradicional, né? Tentando aprender a fazer as coisas um pouco mais de baixo para cima ao invés de cima para baixo. Enquanto o pessoal tenta marcar um evento por ano, né, com grandes pompas, eventos custosos, a gente está focando em muitos eventos pequenos e em diferentes lugares da cidade. Então é uma abordagem um pouco diferente a nível de estratégia política, né? Claro. A nível de posicionamento ideológico e de valores, acho que o Novo é muito diferente de qualquer coisa que tem hoje no cardápio aí, né? E acho que o eleitor sente um pouco isso na medida em que ele sabe, quando ele vota no mandatário do Novo, que ele vai cumprir uma série de coisas que são compromissos institucionais que nós temos. Sim. Tu nunca vai ver um mandatário do Novo votando aumento de imposto, entendeu? Por exemplo. Não vai ficar vendo o mandatário do Novo aumentar cargo, né? Então, assim, ou se for, vai ter uma ótima justificativa em termos de necessidade da sociedade para aquela função, entendeu? Então, eu acho que isso já nos torna bem diferentes. O que a gente tem que fazer é explicar para todo mundo o que é esse animal diferente que se chama Partido Novo, né? Por que ele merece atenção. E tu falou muito bem, a gente tem uma eleição estratégica agora pela frente, né? E o partido precisa crescer para esse desafio também. A gente precisa bater a cláusula de barreira e nós vamos bater a cláusula de barreira. A gente está bem estruturado para isso, só que a gente precisa ir com tudo, né? Acho que tem que ter uma visão de longo prazo e eu tenho totalmente essa visão. Tudo que eu comentei até agora de estruturação de base é com essa visão de longo prazo. Claro. Só que a gente também não pode ignorar os desafios de médio prazo que nós temos aqui. Ou até de curto. Ou até de curto. Porque eu acho que assim, nós temos um de curto, que é a eleição estadual e federal, né? Que eu acho que nós temos bons quadros para isso. Nós temos uma infraestrutura ótima que o diretório estadual está nos oferecendo. Convido a todos a buscarem, mandem mensagem para o diretório municipal ou para o diretório estadual. Nós temos cursos para ajudar o pessoal a se capacitar para essas campanhas. Legal, explica isso. Aproveita como é que as pessoas que de repente não podem ou não querem, como eu, ser um mandatário, entende? Como é que elas podem ajudar? Como é que elas podem entrar em contato? Como é que elas podem desenvolver? Conta um pouco, fala um pouco pra gente. Então eu vou falar agora para a câmera, porque essa é para ti que quer se candidatar pelo Partido Novo. O Diretório Nacional, através da Fundação Libertas, tem um curso para te dar todos os fundamentos para poder fazer uma campanha dentro da legalidade e propositiva, que vai ser o suficiente para tu poder colocar a tua visão de mundo. Isso para um mandatário, quem quer se candidatar. Para quem quer se candidatar a mandatário, não é só para mandatários atuais. Tá. Se, por exemplo, quem está me ouvindo, pode nem ser filiado, filiou agora, quero me candidatar a deputado federal pelo Partido Novo, compartilho desses valores. Pode entrar, Fundação Liberta, o curso está à disposição para os nossos filiados. Eu fiz esse curso, é bem bacana. É ótimo, para o pessoal entender, cara, como é que eu estruturo um comitê,
como é que é uma conta de campanha, como é que é um CNPJ de campanha, como é que funciona esse mundo muito louco do processo eleitoral, né? E para aqueles que já estão mais certos, que querem ir, que já estão mais comprados, estão com essa ideia mais maturada, nós temos um programa aí do Diretório Estadual aqui do Rio Grande do Sul, né? Que até confunde um pouco, que é o Liberta RS, que é um projeto que, além de dar toda essa base teórica, ajuda em termos de, não, vou colocar aqui então um cara para te ajudar a pensar em conteúdo para as redes sociais, para já ir posicionando a pessoa um pouco. Então a gente tem essas duas iniciativas que são excelentes, e no diretório municipal aqui, para todos os filiados Porto Alegre, nós temos um diretório comprometido com o projeto pessoal de cada filiado. Então assim, se tu é de Porto Alegre, de cada filiado, fala bem isso aí, gostei dessa frase. Se tu é de Porto Alegre, tu é filiado do Partido Novo, o meu telefone pessoal está à disposição para te ajudar no teu projeto. Eu quero ser um cara que ajuda um grande candidato, eu quero ser um braço direito. Isso é legítimo, fala comigo. Eu quero ser candidato, fala comigo. Nós estamos aqui para ser a plataforma de quem quer fazer a diferença em Porto Alegre. E eu estou comprometido com isso. Quando tu falou em termos de protagonismo no início do nosso podcast, o meu protagonismo é esse. É um protagonismo de por trás dos panos. Sim. Mas protagonismo em termos de mérito. De que um dia eu vou ver alguém que ouviu esse podcast, saiu da indignação, foi pra ação, me mandou uma mensagem, e a gente vai ter aqui no link um contato do diretório municipal, mandou uma mensagem pra gente, e a gente prestou essa ajuda, o cara se candidatou e tá aí fazendo a diferença, como foi o Felipe Camozato em 2016, que ninguém achava que ia se eleger, e se elegeu como um dos mais votados. E a gente pode dar um exemplo até de quem não foi votado. A gente teve a Júlia Zardo, por exemplo, que veio e fez um excelente trabalho, né? Eu lembro que comecei a conversar com ela na época e eu falei, Júlia, você tem tudo para fazer, você conhece essas pessoas, conhece essas pessoas, conhece essas pessoas, você sabe fazer, monta a tua equipe. Né? A gente tem um conhecimento, mas eu estou vendo que bate com tudo que você fez. Ela fez um trabalho excelente e ela só não se elegeu por 300 e poucos votos. Ou seja, se a gente tivesse de repente mais 3 ou 4 voluntários, né, que de repente querem se agregar à missão de alguém, né, como a gente faz aqui, você, eu, nós estamos nos agregando à missão de alguém, uma missão maior. Nossa missão entra numa missão maior. A gente poderia hoje ter 4 vereadores e com certeza seria um ponto, assim, um antagonismo ainda maior para esse coletivismo, para essa máquina inchada que é a da prefeitura em todos os níveis, você não acha? Se tu pensar, 300 votos, cara, são que, em termos, e aí isso é um bastidor para quem vai fazer os cursos, é 3, 4 sinaleiras bem feitas, tu entendeu? Com gente que domina por que a gente tem que votar no Novo, por que a gente tem que votar na Júlia, por que a gente tem que votar no Schilling, por que a gente tem que votar no TJ, no Ramiro. O Schilling fez um trabalho bacana também. Por que a gente tem que ter voluntários? Porque uma coisa é tu receber um panfleto de alguém que tá só te entregando um panfleto. Sim. Outra coisa é tu receber um panfleto de alguém que acredita na ideia, que é um propagador dessa ideia. E a gente tem um problema no Brasil que a gente é um povo muito esperançoso. Só que só esperança não basta. Certo. A gente sempre acha que as coisas vão mudar para melhor. A não ser que seja aquela esperança de agir, né? Existe uma interpretação diferente da palavra esperança, né? Mas daí não sei. Eu vi um filósofo esses tempos atrás que você não é esperança de esperar. Porque às vezes as pessoas... Não, é esperança de você agir, né? De você fazer algo, imaginar algo e falar, isso aqui vai gerar um resultado lá na frente, que é o que tu vai fazer. É isso aí. É essa segunda esperança que a gente precisa que as pessoas tenham, não a primeira. Muitas vezes a gente fica muito parado, atávico, esperando a mudança da realidade e a gente espera que as coisas melhorem. Mas elas não vão melhorar se a gente não botar a mão. Claro. Né? Então esse podcast mesmo, ele é um farol, ele é um chamariz, né? É um primeiro, que a gente tá porque a gente quer chegar para ti que está nos ouvindo. Estar nos teus ouvidos é o nosso objetivo, para que tu entenda o papel que tu tem que exercer na sociedade e te junte ao Partido Novo, seja voluntário nas campanhas e faça a diferença, porque a gente precisa de mais Marcéis, mais Camozatos, mais pessoas que compram a briga. E muitas vezes a gente precisa talvez de mais Vascos, de mais Luiz, de mais Danixas. Perfeito. Né?
demais Gustavos, por exemplo, também, que vão dar o apoio para esse pessoal, não acha? Perfeito. O nosso time é que nem um time de futebol. Tu tem um atacante que chuta pro gol, mas a bola não chega no atacante se tu não tem o meio de campo para levar até lá, se tu não tem o zagueiro para defender quando te ataca, Não, eu digo o goleiro mais, para defender. Se você não tem o treinador de goleiros, se você não tem a pessoa que é o, sei lá, o massagista, se você não tem o cara que vai levar a roupa, se você não tem aquelas pessoas em volta do time também, as coisas também não vão acontecer. Né? Nós precisamos de gente em todos esses quadros. Nós somos um partido novo. Nós temos quadros abertos para quem quer contribuir. Entende? Quem quer fazer história, esse é o espaço de fazer história. Entendeu? Os outros são espaços de continuidade. Aqui é um espaço de inovação. É um espaço de trazer o novo. Claro, perfeito. Gostei dessa frase. Muito bom. Então finaliza pra gente, cara. Vamos nos despedir do nosso pessoal aqui, Gustavo. Rogério, foi um prazer ser o primeiro convidado desse podcast, que vai ser um projeto incrível que tu tá tocando aqui junto com o Aragão. O Partido Novo nasceu em 2015 e nós estamos em 2025. Essa é uma década que nós tivemos para criar um projeto político, amadurecer, instituir formas diferentes de fazer política com transparência, clareza de valores, etc. E agora está na hora da colheita. Essa eleição é a hora de nós colhermos todo o esforço e dedicação que nós fizemos. E para isso nós precisamos de mais filiados, como os que estão ouvindo a gente nesse momento, que comprem a briga de construir projetos e iniciar coisas novas em prol desse partido que é a grande arca que a gente tem para navegar a tempestade da política brasileira, né? Pessoas como tu, que pegou esse desafio do podcast na mão e comprou e está aqui fazendo o primeiro episódio de um projeto novo, isso tem que inspirar mais pessoas. Nós precisamos de mais Rogérios, mais pessoas que comprem o desafio de fazer algo novo pelo novo. E de mais Gustavos. Obrigado por ter vindo, hein? Foi um prazer, cara. Então hoje inauguramos nosso primeiro novo podcast. Faça os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante para nós podermos crescer e levar essas informações que você se identifica para outras pessoas que pensam como você. Vem conosco!